Vamos lá. Hoje, então, derrames pleurais. Plano de aula, só com a aula expositiva, né? Esse resuminho para a gente começar falando o que é o derrame pleural, como são os principais sintomas, como se faz o diagnóstico, e as principais causas e os princípios terapêuticos, tá? Depois um casinho clínico, a bibliografia também é o mesmo livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia. A gente gosta muito desse livro porque ele é um livro bem sucinto e não é igual aos tratados, que eles são bem mais extensos, e para essa fase que vocês estão agora, ele se presta a essa função, sendo mais objetivo. Então, o derrame pleural, ele é o acúmulo de líquido patologicamente nos espaços pleurais. Lembrando que a gente tem uma fina camada de líquido, normalmente, no espaço pleural, que é para a pleura visceral deslizar em cima, quando ela encosta na pleura parietal, sem causar um atrito, né? Como se fosse para um lubrificante. Só que quando você tem alguma situação que aumente esse líquido pleural, né, o acúmulo, ou a produção aumentada, ou diminuição da reabsorção, né, você começa a ter um acúmulo maior nessa região. Isso pode atrapalhar a expansão pulmonar. Quando o problema é na pleura, normalmente a gente tem um exudato, e quando o problema é extrapleural, normalmente é um transudato, né? A gente costuma dizer que normalmente os exudatos são, quando é um exudato, o problema normalmente é do pneumologista, e quando é um transudato, normalmente o problema não é do pneumologista. Exemplo, né? Transudato é quando a derrame pleural é secundária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, desnutrição, etc. Então, é sempre importante tirar uma história clínica muito bem tirada, né? Normalmente tem uma história de tosse, com piora com decúbito, existe uma queixa bem importante de dor pleurítica, que é aquela dor ventilatória dependente empontada, né? Piora quando o paciente inspira profundamente, e dependendo do volume e da velocidade de instalação, o paciente pode ter um aumento da dor e da falta de ar, né? Da dispneia. Eu sempre gosto de lembrar, nós falamos disso naquela nossa primeira aula de revisão de quadro de propedêutica, etc. Não é só o volume que é importante para o aumentante. Às vezes a gente acha que o paciente só vai ter muito sintoma quando o volume for muito grande do derrame pleural. E às vezes você tem pacientes com derrames pleurais pequenos tendo mais sintomas que pacientes com derrames pleurais muito grandes. Porque às vezes aquele derrame pleural grande, ele foi se formando ao longo de muito tempo. E às vezes aquele paciente com derrame pleural pequeno se formou abruptamente. E esse pequeno às vezes pode dar muito mais dor de falta de ar do que aquele derrame pleural que às vezes enche um hemitórax todinho. O exame físico também ele vai ser variável e também vai depender do volume de líquido que você vai ter naquele derrame pleural. Podendo ser desde um exame normal até um paciente que pode ter uma maciçeza percussão, um freno tóraco vocal diminuído, até o sinal do Signorelli, que é bem difícil de se ver na prática, mas que é a percussão maciça no espaço intervertebral, na altura do derrame pleural. Aqui um raio-x, né, com derrame pleural volumoso à direita, né, desviando o mediastino para o lado contralateral, mas eu lembro vocês, né, que a gente pode, às vezes, já começar a ver o derrame pleural bem pequeno, quando você já tem cerca de 200 ml no raio-x de PA e cerca de 75 ml no raio-x de perfil. Lógico que isso é uma média, com certeza o líquido necessário para velar um seio costofrênico no raio-x de PA ou de perfil, um cara de 2 metros de altura, é um volume muito maior do que o necessário para velar um seio costofrênico, né, um cantinho do pulmão ali no raio-x de uma pessoa que mede 1,50, 1,60 de altura. E sempre tomem cuidado com o raio-x feito no leito, porque quando o paciente está no leito, o derrame ele escorre por trás do pulmão e não forma aquela parábola de lamosou, às vezes não vela o seio costofrênico, que fica mais difícil de avaliar, principalmente se o derrame for pequeno.
Às vezes um pulmão fica só um pouquinho mais esbranquiçado do que o outro, e se você não ficar bem atento, pode passar desapercebido. Aqui já é um derrame pleural, não é um derrame pleural pequeno, seria um derrame pleural moderado já para volumoso, mas com certeza menor do que esse. No detalhe do raio-x de PA e de perfil, formando a parada de Demosu no raio-x de PA, marcada aqui pela letra B, e no raio-x de perfil, que está na lateral, a gente consegue ver também o volume aumentado. Aqui a gente consegue ver, então, o diafragma esquerdo, e aqui o derrame pleural marcado à direita, bem evidente. Nesse outro raio-x aqui, deixa eu só ver se consigo aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Nesse outro aqui, eu trago esse slide para mostrar a importância do raio-x decúbito lateral. A gente tem um derrame pleural pequeno, né? Então eu mostrei para vocês um raio-x com derrame muito volumoso, depois um raio-x de derrame moderado para volumoso, mas poderíamos dizer moderado, e aqui eu tenho um raio-x com derrame pleural pequeno. Nesse caso, o derrame está tão pequeno que a gente não consegue nem ver aquela parada de Demosu, né, à direita. O que chama a atenção aqui é a diferença de altura do diafragma esquerdo para o diafragma direito. Está bem mais alto. A gente sabe que o diafragma esquerdo, em relação ao direito, o direito sempre é um pouco mais alto, mas é pouca coisa, cerca de 2 dedos mais alto, né? Porque aqui o coração empurra para baixo e aqui o fígado empurra para cima. Porém, aqui está muito mais alto, cerca de 4 a 5 dedos. Isso é o que a gente chama, às vezes, de derrame pleural subdiafragmático, tá? Então, pode ser isso, né? Mas às vezes você fica na dúvida se é um derrame subdiafragmático ou se é só uma paralisia diafragmática que fez o diafragma subir porque ele não está tendo contração adequada, ou se é uma pleurise, né? Ou seja, uma sequela de um derrame pleural antigo que deixou aquela base pulmonar ali espessada, né? Fibrosada. E aí, quando existe essa dúvida, uma possibilidade é fazer uma incidência que a gente chama de raio-x de Laurel, que é o raio-x de decúbito lateral com raios horizontais. E aí, quando o paciente deita lateralizado, o líquido pleural que estava aqui debaixo do diafragma, ele escorre. E ele veio para cá. Veja aqui em cima como é que está fininha a costela, em relação você vê só o osso. E aqui está o osso, aqui embaixo tem essa fina aqui marcada pelas duas setas. Isso aqui é líquido que escorreu. Então, é uma boa maneira de se avaliar essas possibilidades. Mas vejam, o raio-x de Laurel, ele só é solicitado para avaliar derrames pleurais pequenos. Não se pede raio-x de Laurel para avaliar um derrame pleural desse tamanho, porque não tem nenhum sentido. Tá? Nessa outra imagem, aqui uma tomografia, né? Lembrando, a tomografia tem a janela de mediastina e a janela de pulmão. Janela de pulmão, de parênquima, né? A gente olha para fazer nódulo, pneumonia, outras coisas, enfisema. Quando a gente quer ver embolia pulmonar, derrame pleural, caixa torácica, etc., a gente olha a janela de mediastina, que é essa daqui. Então, aqui a gente tem na janela de mediastina, o pulmão bom fica escuro, ele não aparece. Temos a caixa torácica, o gradil costal, e essa imagem aqui mais escura é o derrame pleural. Essa áreazinha mais clara é uma parte mais periférica do pulmão que não expandiu porque está comprimida aí pelo derrame pleural. E no outro detalhe aqui a gente tem um ultrassom gestacional mostrando um feto intraútero, um derrame pleural, tá? Que é a base do pulmãozinho do feto, um derrame pleural. Essa outra imagem, para vocês terem ideia de como a gente faz uma punção, né, pode ser chamada de pleurocentese ou toracocentese, né? Então a gente usa normalmente primeiro a gente faz um botão anestésico com uma agulha mais fina, anestesia a pele, depois planos profundos, tecido muscular.
no espaço intercostal. Melhor posição é essa, paciente sentado. Você pega a linha na altura da na linha hemiclavicular, mas no rumo dela, só que na região posterior do tórax. E aí você mede cerca de 2 a 3 centímetros abaixo do reboldo inferior da escápula. Nessa região, os espaços entre as costelas são maiores, né? E nessa região já está na parte mais basal do pulmão, é onde se acumula primeiro o líquido. Então, a chance de você encostar no pulmão com a agulha é muito menor, porque vai estar mais cheio de líquido. Então, em primeiro lugar, você deve tentar funcionar. Aqui, então, é uma agulha maior, né, que a gente chama de gelco, né? Você entra com ela ligada na seringa maior de 20, vai entrando e vai aspirando até começar a vir um líquido. Na hora que vem um líquido, você tira uma quantidade primeiro para mandar para o laboratório para fazer análise. E se nesse caso, eventualmente ele não seja, essa é a toracocentese diagnóstica. Caso você também queira fazer uma toracocentese de alívio, após recolher o material inicial para mandar para análise, você pega o gelco, deixa, desconecta com a agulha, com muito cuidado, tampando para não deixar entrar ar, e conecta no equipo de soro ligado num frasco, que pode ser a vácuo ou não, sendo a vácuo é melhor. E aí você pode colher uma quantidade maior de líquido para tentar aliviar o derrame pleural do paciente. Isso é uma toracocentese, primeiro diagnóstico e depois de alívio. Aqui só para a gente lembrar, então, isso que a gente acabou de falar, linha hemiclavicular, né, mais ou menos na altura do reboldo, 2 a 3 centímetros do reboldo inferior da escápula. Pode pegar nessa altura aqui, um pouquinho mais embaixo, né, mas aqui essa imagem aqui do lado de cá, as costelas estão com uma formação um pouco mais diferente, mas do lado de cá dá para ver bem que o espaço ele é bem maior que se você fizer mais em cima. E aonde eu vou funcionar? Então você sempre pega, você palpa com o dedo o espaço intercostal. Achando o espaço intercostal, você lembra que abaixo de cada costela passa o feixe vascular nervoso. Então você nunca vai passar a agulha beirando a borda inferior da costela. Você sempre vai passar no espaço intercostal beirando a borda superior da costela de baixo, porque aí não passa feixe vascular nervoso nenhum e ações se você fazer um acidente de punção menor. De novo, uma outra imagem de uma outra punção. Que aí você começa a análise, né? A análise já começa desde o início, quando você começa vendo o líquido que você está puncionando, né? Se ele é seromorrágico, se ele é francamente hemorrágico, se ele é branco leitoso, se ele é purulento, se ele é seroso, se ele é hemorrágico. O aspecto pode dizer várias coisas, né? Porque se ele sai francamente purulento, isso já te diz que ele é um empiema. E provavelmente você vai precisar indicar drenagem. E o fato de sair francamente purulento, você não precisa nem esperar a análise bioquímica, você já pode chamar um cirurgião e pedir a drenagem para ele, porque pus na cavidade pleural é indicação de drenagem celular, né, porque é empiema. Se sair francamente hemorrágico também, hemotórax também é indicação de drenagem, né, ou se sai um branco leitoso, pode fazer pensar em lesão do ducto torácico, né? Então a gente tem algumas possibilidades aí que às vezes a gente pode pensar só de olhar pelo aspecto do líquido. O que a gente vai pedir de exames, né? Normalmente a gente pede a citologia, celularidade total e diferencial, para ver quantas células totais tem, quantas delas são hemácias, quantos são leucócitos, desses leucócitos, quantos são neutrófilos e quantos são linfócitos e monócitos. Isso é importante para a gente no caso de ser um exudato, porque se for exudato a gente vai ter que diferenciar se ele é neutrofílico ou se ele é linfomonocitário. Isso é muito importante para a gente. A gente pede análise de bioquímica, a gente tem que ver o pH do líquido pleural, o valor da glicose, DHL, né, que é a dosidogenase lática, o valor das proteínas totais, pedimos análise de microbiológicos, bacterioscopia, cultura de bactéria, a gente pode fazer pesquisa e cultura também para fungo, para micobactéria, fazendo citologia oncótica, em alguns casos específicos a gente pode pedir pesquisas imunológicas, amilase
quando for pensar em derrame pleural por pancreatite. Dosagem de colesterol, quando a gente pensa em pseudoquilotórax e adenosina deaminase, a gente pode pedir em suspeitas de tuberculose. O líquido pleural normal tem um pH em torno de 7,6, uma proteína entre 1 e 2, um DHL menor que 50% do valor do DHL do plasma, uma glicose em torno de 2/3 da glicose do plasma, e leucócitos abaixo de 1000 por milímetro cúbico. Isso é uma análise bioquímica normal de um líquido pleural normal. Esse cara aí da foto, né, o Dr. Light, foi quem escreveu os critérios de Light, que até hoje são muito usados, e que a gente usa para poder diferenciar se o derrame pleural é um exudato ou um transudato. Então, ele vai ser um exudato quando ele tiver um desses critérios, não os dois. Não é I, é ou. Né? Qualquer um desses já é o diagnóstico para exudato. Quando a relação das proteínas pleural ICF for maior que 0,5, a relação do DHL pleural ICF for maior que 0,6, relação ou se o DHL pleural for maior do que 2/3 do limite superior da normalidade do sangue, que é 500. Então, se você já bateu o olho no DHL da pleura e tiver maior que 330, 340, já sabe que provavelmente é um exudato, porque o normal superior do sangue é 500. Transudato, né? As principais etiologias são doenças sistêmicas, né? A clínica também envolve outros achados, e o diagnóstico normalmente ele é secundário. O que eu quero dizer com isso? Normalmente são pacientes que já vêm com outras doenças arrastadas, e em alguns poucos casos esse derrame pleural pode ser o primeiro achado, mas isso é a minoria das vezes. Exemplos são pacientes com insuficiência renal crônica, que evolui com agudização, com piora do quadro, insuficiência cardíaca avançada, uma desnutrição proteico-calórica importante, cirrose hepática avançada. Às vezes o paciente tem problemas renais que não necessariamente está com insuficiência renal, mas que podem fazer o paciente perder muita proteína, como, por exemplo, uma síndrome nefrótica grave. Às vezes a creatinina e a ureia estão normais, mas o cara está perdendo muita proteína na urina, e a perda da proteína faz o paciente perder muito líquido para terceiro espaço, e isso às vezes acumula bastante líquido no peritônio e no espaço pleural. Então a clínica vai ser super variada de acordo com a doença de base que esse paciente possa ter, e o diagnóstico também vai depender disso. Aqui os principais diagnósticos diferenciais, lembrando que a pancreatite ela pode dar tanto exudato quanto transudato, então entre os dois, assim como a embolia pulmonar, também pode dar exudato e transudato. No detalhe da foto, a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca e uma área cardíaca muito aumentada, que evolui com derrame pleural bilateral. Então, essas são as principais causas de transudatos. Como eu disse para vocês, normalmente o transudato não é do pneumologista, né? O pessoal pede muita avaliação errada para o pneumologista lá no HE, principalmente, aí chega lá aquele paciente com derrame pleural bilateral, a galera vê o derrame, chama pneu. A gente vai lá, olha, vê aquele paciente anasarcado, né, com a síndrome de hemigênica difusa, grave, e aí o pessoal fica procurando, faz um raio-x, vê o derrame pleural, opa, é da pneu. A gente vai lá e volta, não, esse paciente não é da pneu. Pode procurar, e você vai ver, esse paciente já tem uma ICC avançada, ou é um paciente que tem já uma cirrose, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, ou às vezes mais de um desses associados, né? E o tratamento é o tratamento da doença de base. Mas não pode tirar o líquido? Em casos que o paciente tem um líquido muito volumoso e ele está muito sintomático, a gente pode fazer uma toracocentese de alívio, uma punção de alívio, uma pleurocentese de alívio. Mas isso não é uma regra, não é uma coisa que deve ser feita sempre. Porque se você não tratar a causa de base, aquilo ali vai retornar. Então, o principal tratamento é ajustar e melhorar o tratamento da doença que está causando aquilo ali.
Se o paciente tiver com derrame pequeno, mesmo sendo derrame grande, se ele não estiver extremamente desconfortável, você não precisa funcionar. Você vai fazer isso se ele estiver mesmo em franca insuficiência respiratória, e só para poder tentar dar um alívio maior. Mas isso é paliativo, você tem que ajustar o tratamento que ele tem, do problema que ele tem. Uma outra questão que é importante a gente falar aqui, tanto na insuficiência renal crônica, quanto na ICC, quanto no paciente com cirrose avançada, o uso dos diuréticos é muito importante para tratar, porque esses pacientes com frequência são hipervolêmicos. E o uso desses diuréticos, principalmente do Lasix, eles alteram muito a relação lá das proteínas totais. Vocês perdem muita proteína, né, excretam muito, e às vezes você pode alterar aquela relação das proteínas totais do sangue e do líquido pleural. Portanto, se você vai fazer os critérios de Light, o paciente está em uso crônico, né, já está usando diurético no momento da coleta do líquido pleural, você deve não fazer aquela relação da proteína total do derrame pleural pelo sangue, e sim a relação da albumina sérica pela pleural, e se ela tiver menor que 1,2 é um critério para exudato, porque a albumina não sofre a ação dos diuréticos, tá? Então seria uma maneira de não sofrer essa influência aí do remédio e falsear o resultado. Então, como eu falei, quando for muito volumoso, você pode puncionar. Quando a gente punciona, não devemos tirar um volume maior do que 1.000 ml, né? Quando você tem um paciente que tem um problema muito grave, vamos supor, um paciente com ICC muito grave, que já está usando todos os remédios possíveis e imagináveis, e doença, tratamento totalmente otimizado, e mesmo assim ele evolui com formação recorrente de derrame pleural, a gente pode pensar até em fazer uma pleurodese. O que é a pleurodese? Você joga uma substância, você drena o tórax, põe um dreno mesmo de tórax lá, célula d'água, e aí você pega uma substância que inflama a pleura, que pode ser ou talco medicinal, ou a tetraciclina, que é um antibiótico, né? Você macera alguns comprimidos de tetraciclina e joga o pó, ou seja, do talco medicinal da tetraciclina, dentro desse dreno, e que ele mistura com o líquido pleural, inflama as duas pleuras, e uma pleura inflamada encosta na outra e cola. E aí, quando você cola aquelas duas pleuras, o espaço pleural deixa de existir, e aí não tem mais lugar para juntar líquido. Em alguns casos, a gente pode tentar isso, tá? A gente não deve tirar mais que 1.000 ml de líquido pleural de uma vez, porque senão pode acontecer uma complicação que é muito temida, que é o edema pulmonar por reexpansão, né? Porque quando você tem derrames volumosos, o pulmão atelectasia, e a atelectasia inflama o pulmão. E o pulmão atelectasiado e inflamado, na hora que você tira o líquido pleural, ele abre de uma vez. E quando ele abre de uma vez, esse pulmão inflamado pode fazer como se fosse uma SARA naquele pulmão, que é o que a gente chama de edema pulmonar por reexpansão. Seria um edema, uma SARA, mas só de um lado, né? Unilateral, por aquele lado que você puncionou e esvaziou o líquido pleural. É super grave, até bem pouco tempo atrás, eu nunca tinha visto, só conhecia de livro. Até acontecer isso ali no pronto-socorro da HR, chegou um paciente lá com derrame pleural gigante e o pessoal resolveu drenar de uma vez um derrame. O cara chegou com um hemitórax totalmente velado, e a galera, em vez de funcionar, nada, meteram um dreno de tórax, deixaram tirar, sair tudo, drenou tipo mais de 3 litros de uma vez. O paciente melhorou, ficou cerca de 1 hora bem, com a saturação boa, aí afundou e precisou ser entubado porque entrou em insuficiência respiratória por causa da edema pulmonar de reexpansão. E era uma figura de livro, porque ele tinha um pulmão branco e o outro pulmão normal, só que não tinha mais líquido pleural, porque estava com o pulmão drenado, né, o líquido saiu todo, mas o pulmão estava branco, como se estivesse com uma SARA, só que só em um pulmão. Eu só conhecia de livro, isso aconteceu cerca de uns 2 anos, ou pouco, talvez um pouco mais atrás. Exudato é quando, né, o problema é na pleura, né? Então, quando você tem, seja uma infecção na pleura,
um câncer na pleura, uma doença autoimune na pleura, e aí essa inflamação gera produção aumentada de líquido, né? A gente divide esses derrames pleurais, só um minutinho. A gente divide os derrames pleurais exudativos em neutrofílicos e linfomonocitários. Então, é sempre isso. Você fez lá, deu transudato você vai procurar a doença de base sistêmica. Deu exudato, próximo passo, vê o predomínio da citologia diferencial. É neutrofílico ou é linfomonocitário? Se é neutrofílico, a principal causa, né, 99% dos casos, é um derrame pleural parapneumônico, né? Então é aquela pneumonia que evoluiu com a complicaçãozinha de derrame pleural. No detalhe, a gente tem uma pneumonia com um derrame pleuralzão grande, né? E aí, esse derrame pleural ele pode ser simples, né, ou não complicado, ou ele pode piorar e virar um derrame complicado e piorar mais ainda e virar um empiema. Como que a gente diferencia, né? No líquido pleural, a gente pode fazer algumas avaliações que podem nos dizer isso. O líquido pleural que vai evoluir para complicado ou empiema é aquele que tem o DHL acima de 1000, o pH abaixo de 7,2, glicose próxima de 0, bacterioscopia positiva e líquido francamente purulento. Um desses 5 critérios já é diagnóstico de derrame empiema, e o parapneumônico complicado é o que está no meio do caminho. Então, se já tem qualquer um desses 5 critérios, você já diz que é complicado ou empiema e já tem indicação de drenagem em selo d'água. Nos casos que não tem essas indicações, você funciona para fazer o diagnóstico, podendo, se o derrame for muito volumoso ou muito sintomático, fazer uma punção de alívio breve para aliviar os sintomas, não deve se drenar. Aqui, ultrassom, né? Primeiro aqui um exudato, na foto A, líquido livre com a densidade baixa. Na foto C, que é um líquido com a densidade muito mais alta de um exudato. No B, a gente tem já um paciente com a pleura bem espessada, de um paciente com adenocarcinoma, com câncer, a gente vê um exudato também com densidade um pouco maior e com a pleura visivelmente bem espessada, então mostrando a utilidade grande que o ultrassom às vezes pode ter para a gente. E na foto D, a gente tem um empiema septado, a gente vê que a densidade do líquido é bem maior em relação aos transudatos, e a gente tem várias lojas mostrando que o empiema está super septado. Isso aqui só resolve com cirurgia, não adianta nem drenar. Se não for neutrofílico, ele pode ser linfomonocitário. Sendo linfomonocitário, nosso leque de hipóteses diagnósticas aumenta, né? As duas principais e mais incidentes disparadas, principais hipóteses, são tuberculose e neoplasia, né? E aí vai muito do quadro clínico, né? Se você pegar um cara mais jovem, principalmente se for um cara assim que teve recentemente ou ainda está privado de liberdade, paciente que está tendo febre recorrente, emagrecimento, tosse purulenta, se tiver, às vezes, no raio-x alguma lesão pulmonar cavitada associada ao derrame pleural, fica muito fácil fazer o diagnóstico. Mas, eventualmente, ele só tem derrame pleural e, às vezes, fica um pouquinho mais difícil esse diagnóstico. A gente vai pensar mais em tuberculose. Agora, um paciente mais idoso, emagrecimento, tosse com sangue, tabagista pesado de longa data. Às vezes a gente vai pensar primeiro em neoplasia, mas também não afasta a possibilidade de tuberculose. Então, esses são disparados os dois principais hipóteses diagnósticas, existem outros. Você pode ter TEP, você pode ter pancreatite, você pode ter doenças reumatológicas, doenças causadas por reações a medicamentos. Todos esses vão dar principalmente exudatos linfomonocitários. Em detalhe da foto aqui, então, a gente tem um paciente com tuberculose, uma peça de anatomia patológica, um pulmão cheio de lesão pulmonar, de lesão cavitada, a pleura toda ferrada, infiltrada,
de um paciente que tinha, então, uma tuberculose pulmonar e pleural bem avançada, com derrame pleural também, por causa disso. O BAR, né, o pesquisa de BK no SCA, no paciente que tem tuberculose pleural isolada, é positivo em menos de 20% dos casos, né? Então, por isso que quando o paciente tem TB pleural exclusiva, a gente está tratando, a gente nem isola o paciente. A característica do líquido pleural tuberculoso, normalmente ele é predomínio absoluto de linfócitos, proteínas acima de 4,5, tem poucas células mesoteliais, o ADA normalmente é elevado acima de 40, então às vezes ADA acima de 40 já é diagnóstico de tuberculose, mas infelizmente tem uns 2 falsos positivos que podem acontecer, que são as doenças linfoproliferativas, né, o linfoma e o lúpus. Então, derrame pleural por linfoma e por lúpus, às vezes pode dar ADA positivo e complicar a cabeça da gente. Então, quando a gente pensa em tuberculose, nós vamos funcionar o líquido e pedir, né, pesquisa de BK, apesar da positividade ser baixa, a gente sempre pede, a gente pede a cultura de BK que tem uma sensibilidade maior, a gente faz a biópsia pede o ADA, né, que tem a sensibilidade maior, uma parte do diagnóstico de derrame pleural por tuberculose vem pelo ADA, e a gente faz a biópsia de pleura com agulha de Kopp, tira uns 3 fragmentos da pleura, e isso aumenta, a gente faz tanto a visualização direta do fragmento, no patologista, quando a gente pede cultura do fragmento de biópsia, que também tem um rendimento melhor do que a cultura do líquido. Uma vez que isso não dá positivo, né, a gente pode prosseguir posteriormente a investigação. Outra causa muito comum de exudato linfocitário são as neoplasias, né? A clínica depende da doença de base, a neoplasia pode ser primária de pulmão ou seno de pulmão, o câncer de pulmão que mais dá é o adenocarcinoma, mas pode ser metastático de mama, de doenças linfoproliferativas, né? Linfoma gosta muito de dar metástase para o pulmão, para a pleura. Geralmente ele tem um aspecto seromorrágico, mas pode não ser, pode ser seroso, pode ter um predomínio de células neoplásicas e baixa quantidade de proteínas. Se o paciente tem, na hora que você funciona, uma expansão total do pulmão, você pode às vezes também tentar pleurodese, porque esse derrame vai ser recorrente. Outra causa de exudato linfocitário são as doenças do colágeno, né, como lúpus, artrite reumatoide, granulomatoide de Wegener, Sjögren, síndrome de Churg-Strauss. Podem causar exudatos linfocitários mais comuns em pessoas jovens, principalmente mulheres. O TEP, a gente já tinha falado, né, só que o TEP pode causar tanto exudato quanto transudato. Se ele fizer um infarto pulmonar, destruindo parte do pulmão, e a pleura que está ali do lado, ele vai causar um exudato linfocitário. Agora, se ele causar uma embolia pulmonar, com um aumento da pressão da artéria pulmonar súbito, hipertensão pulmonar, isso pode levar a um transudato. O quadro clínico é o quadro clínico da TEP mesmo, que a gente já conversou, hemoptórico, dopleurite, hipoxemia. Normalmente, se ele for exudato, ele vai ser seromorrágico, se ele for transudato, ele deve ser seroso. Outras doenças podem causar, né, doenças abdominais, como pancreatite, abscesso linfrênico. Eu já tive 2 casos de exudato linfocitário causado por pielonefrite, perfuração hemorrágica, hernia diafragmática. Em reação a fármacos, né, bleomicínica, quimioterápica, metotrexate, amiodarona, eu já tive um caso de derrame pleural por amiodarona. Síndrome de Meigs, que é aquela com tumores ovarianos. Síndrome ou pericardite de Dressler também pode causar. Eosinofilia, né? Quando a gente encontra eosinófilos no líquido pleural, isso acontece em torno de 10% dos casos, normalmente é associado a um pneumotórax ou derrames pleurais em resolução. Se você tem um endopneumotórax, isso vai causar a presença de eosinófilos, ou quando você já funcionou, aquele derrame pleural também pode causar, ou quando é um derrame pleural que já está evoluindo com resolução. Então, isso às vezes pode dizer resolução, indicar resolução ou benignidade. Né? Pode acontecer também em doenças como ascaridise, né, outras parasitoses,
acino de Churg-Strauss, que é uma vasculite que é caracteristicamente tida por causa da presença de eosinófilos, é bem marcante, é bem marcada pela presença de eosinófilos no seu diagnóstico, e histoplasmose também pode ter. O hemotórax, na grande maioria das vezes, é secundário a algum trauma da parede costal ou por causa de neoplasia, né? Normalmente é caracterizado pela um líquido visivelmente hemático, ou laboratoriamente quando você tem um hematólogo do líquido pleural maior que 50% do hematólogo sérico. E é indicação absoluta de drenagem, porque aquilo pode infectar rapidamente, também pode fibrosar se você não drenar, então tem hemotórax que tem que drenar na mesma hora. Quilotórax, normalmente é a presença de linfa no espaço pleural, normalmente causada por lesão do ducto torácico. O diagnóstico ele normalmente é macroscópico, tem um aspecto bem leitoso, mas é aquele leite desnatado, bem ralo, né? E o diagnóstico pode ser feito também pela presença de dosagem de triglicéridio maior que 110 no líquido pleural. E também existe o pseudoquilotórax, que é um derrame pleural parece com quilotórax, mas que não tem triglicéridio aumentado, e às vezes é comum em paciente que tem artrite reumatoide, tuberculose, e você vai ver uma presença de cristais de colesterol aumentado nesse líquido pleural. Então, já falou da biópsia de pleura, né? Ela é indicada para fazer o diagnóstico diferencial de quando você está na dúvida se é tuberculose ou neoplasia. A positividade dela para a tuberculose é bem maior que para a neoplasia, que a tuberculose compromete mais difusamente a pleura, então a chance de entrar às cegas e pegar um pedacinho que está doente é muito maior do que na neoplasia, que tem implantes esparsos na pleura. E se você continua na dor, funcionou, fez cultura, histologia oncótica, não deu certo, fez a biópsia de pleura às cegas com agulha de corpo, continua sem um diagnóstico, o próximo passo é fazer a pleuroscopia, que é uma biópsia às claras, né, só que é um procedimento muito mais invasivo. A biópsia agulha de corpo você faz à beira do leito, com anestesia local, assim como a pleurocentese. Pleuroscopia não, é uma cirurgia, né, paciente sedado, né, anestesia geral, entubado, aí você entra com um vídeo trocáter, né, e vai olhando a pleura toda por dentro, olha onde você acha que a pleura está doente, está infiltrada, está diferente, e biopsia naquele local. Lógico, também é mais invasivo, mais caro. E a pleura 10 a gente já falou, né, talco ou tetraciclina para casos de derrames pleurais recidivantes, onde o pulmão é expansivo totalmente, né. Às vezes você tem um derrame pleural neoplásico, mas o paciente tem um implante na pleura e tem um câncer no pulmão. E aí você tira o líquido e o pulmão não abre todo, porque a lesão no pulmão não deixa o pulmão abrir. Nesses casos você não consegue fazer uma pleura 10. E aqui por último, um casinho clínico só para a gente exemplificar e solidificar isso que a gente acabou de falar. José Carlos, 26 anos, branco e solteiro, contabilista, católico, natural e procedente, Presidente Prudente. A queixa principal é a duração dele, falta diária do torácica há um mês. A história da moléstia atual, ele referido espinéia, piora aos moderados esforços, com tosse seca e dor torácica ventilatório dependente, há cerca de 3 semanas. Queixava-se de febre, não aferida, inapetência, com perda de peso não quantificado. Não tinha patologias pregressas, não usava medicações, não era tabagista nem etilista. Ao exame físico, ele estava com regularidade geral, um pouquinho hipotenso, frequência cardíaca boa, respiratório também, 37,1 de temperatura normal na hora. E no exame do tórax, a gente tinha uma ausculta diminuída, uma expansibilidade diminuída à direita, com uma maciçeza percussão na base, e murmúrio vesicular abolido na base do frame e frame tóraco-vocal também diminuído no mesmo local. Então ele tinha expansibilidade diminuída à direita
com uma acesa, percussão na base direita, um músculo vesicular abolido e o frênio toracofocal diminuído na base direita. Né? A gente fez um raio-x dele, o raio-x foi esse. Então, aqui a pergunta: como a gente pode confirmar a presença de derrame pleural nesse paciente, se é que ele existe? Qual a indicação de pleurocentese? A indicação de pleurocentese urinária torácica, como a gente definir a etiologia mais provável, etc. Então, primeira coisa, como que a gente confirma, né? A gente faz algum outro exame, para você já está claro, não precisa fazer nada. Se vai fazer, qual exame a gente faz? O que vocês acham? Talvez pela cúpula diafragmática já está mais elevada de um lado, talvez já não tivesse confirmado, não fosse necessário realizar outro tipo de exame ou ainda precisaria confirmar? A cúpula está elevada, né? Mas é que às vezes surge aquela dúvida que eu estava falando com vocês. Será que isso aqui é um derrame pleural ou será que isso aqui é uma sequela? Esse paciente tem uma sequela de alguma infecção que ele teve no passado e ficou uma pleurize, né? Uma fibrose na base do pulmão. Eventualmente fica essa dúvida, mas se ele tem um quadro clínico sugestivo, a gente pode pensar mesmo que seja agudo, mas a gente pode ser, poxa, será que isso é agudo, é subagudo, que já fibrosou? Eventualmente essas dúvidas surgem. E aí, se fosse para fazer um exame para confirmar, antes disso, como que olhando esse raio-x eu sei que tem um derrame pleural? Quais são as alterações que tem nesses raios-x, nesses dois raios-x que mostram que tem um derrame pleural? Você falou da elevação da cúpula. A cúpula direita está elevada, assim, mais que 2 centímetros em relação à esquerda. Isso nos fala a favor. Mas vejam, o que chama mais atenção do que isso é como está velado o seio costofênico à direita. O seio costofênico faz aquela pontinha do lápis, né? Veja como a gente vê o seio costofênico na esquerda bem pontiagudo e à direita ele perde profundidade, ele fica arredondado. Aqui, ó. A gente vê ele bem pontiagudo aqui e à direita ele fica arredondado, ele perde profundidade. Isso fala a favor de um derrame pleural. E o seio costofênico, lembra lá no início da aula eu mostrei que o PA, a gente precisa de 200 ml para a gente poder ver e velar esse seio costofênico. E no perfil a gente precisa só de 75, então a gente consegue ver o derrame pleural primeiro no perfil do que no PA. Então aqui, ó, a gente já vê a parábola de Demoiselle formando, e aqui a gente ainda não tinha a parábola formada, e aqui a gente já tem. Mas, se você quiser fazer eu estou na dúvida, isso aqui é um derrame, ou ainda fiquei na dúvida se é um derrame livre, não é? O exame que poderia ser pedido aqui seria aquele que a gente falou, né? O raio-x de Laurel, é um derrame pequeno, se você fizesse o decúbito lateral, o derrame escorreria, certo? Aí na outra aula lá, o pessoal da outra turma falou, não poderia fazer ultrassom? Pode, o ultrassom seria ótimo também, você poderia olhar se tem septações, se não tem, e você consegue ver se é líquido livre. Mas o raio-x, ele é mais barato que o ultrassom e mais acessível, né? Às vezes está no pronto-socorro ali, é mais fácil fazer, porque o ultrassom você depende do médico, e às vezes você demora um pouquinho para conseguir para fazer. O raio-x você pede até que vá lá e faz na beira do leite e sai rapidinho. Tá? Ultrassom e raio-x hoje o preço não muda tanto, é pouca coisa mais cara o ultrassom, mas o raio-x acaba ficando pronto mais rápido, tá? Aí tem uma outra pessoa que falou, não pode fazer tomografia? Pode, tomografia vai mostrar muito mais coisa, mas não é necessário, tá? E vai ser mais caro, vai ter mais radiação, então não seria necessário nesse caso. A gente indica a toracocentese nesse caso aqui? Precisa ou não? Você já sabe qual é o diagnóstico, você não precisa, você não sabe, você precisa de fazer a toracocentese para descobrir o diagnóstico ou não? Acho que não. Não precisa de toracocentese? Qual é o diagnóstico? Eu acho que deveria ter. Oi?
Ai, Então, eu acho que devia fazer pelo menos para ver qual que é a etiologia, para mandar para o laboratório. Desculpa, ficou um pouquinho a voz, não escutei direito, deu uma microfonia. Eu falei que eu achava que tinha que fazer pelo menos a punção para mandar para o laboratório para saber a etiologia. Sim, correto. Tem que fazer sim. Temos que fazer uma punção diagnóstica. A gente precisa saber. Apesar de a suspeição clínica no caso desse aqui ser muito forte, com o caso de tuberculose, né, um paciente jovem que vem há 3 semanas perdendo peso, tendo febrícula, com tosse, que é brasileiro, né? O quadro clínico e epidemiologia no Brasil é muito forte para isso aí. Não pode ser uma pneumonia? Poxa, pneumonia que dura 3 semanas não é comum, né? Na verdade, é muito pouco comum. Em 3 semanas, uma bactéria ou mata ou cura. Sem antibiótico, normalmente não curaria, né? Então, nessa evolução insidiosa, assim, a gente pensa em fungo ou bactéria, tem evolução, ou micobactéria, que tem evolução mais insidiosa, mais lenta, menos grave. E a tuberculose é muito mais incidente que qualquer outro fungo. Então, sempre a tuberculose vem em primeiro lugar na nossa hipótese diagnóstica, tá? Então, a tuberculose seria uma boa opção de suspeita clínica para a gente, e sim, a gente precisa fazer uma punção diagnóstica nesse caso. Precisamos fazer a drenagem torácica? Não, a gente não drena tórax sem saber o que está acontecendo, salvo 2 casos. Chegou um paciente com trauma grave lá, pós-acidente de carro, com um tórax velado de um lado, cheio de costela quebrada, até me prova o contrário que ele é um hemotórax. Né? O cara acabou de sofrer um acidente com a costela quebrada e que ele é um hemotórax. Ou o cara acabou de sofrer um acidente com um monte de costela quebrada com pneumotórax, tem que drenar. Certo? Nos outros casos, você pode fazer a punção primeiro para descobrir o que está acontecendo e depois, se tiver indicação, você drena. Então, nesse caso, não se drena, se punciona e avalia depois o diagnóstico. Como definir a etiologia mais provável desse derrame pleural? Então, a etiologia mais provável pela epidemiologia seria uma tuberculose. Poderia ser outra coisa? Pode ser linfoma? Pode, é um paciente jovem. Linfoma pode dar febre, né? E tem um pico de incidência de linfoma em pacientes adultos jovens, né? Então também poderia ser um linfoma pegando em um paciente de 20 e poucos anos, pode acontecer, né? E aí a gente teria que investigar mesmo, e caso não fechasse o diagnóstico de tuberculose, talvez aí sim partir para uma tomografia, fazer um diagnóstico, na hora que a gente funciona, a gente vai pedir o ADA para tuberculose, a cultura, mas nós também vamos pedir citologia oncótica, e às vezes vem citologia oncótica positiva, né? Então, isso ajuda a gente no sentido de pensar em linfoma. E se o diagnóstico não fecha, a gente vai prosseguir na investigação, seja com imagem, seja com outras biópsias. E o tratamento preconizado neste momento depende, né? Se o paciente é um paciente que está muito grave, a gente pode, pensando que é tuberculose, a gente pode começar o tratamento empírico se ele estiver muito grave. Mas se o cara não está grave, você espera sair o diagnóstico para tratar ele certinho, porque, como eu disse, pode ser que ele não tenha tuberculose, ele tenha um linfoma, e aí você vai dar tratamento de tuberculose para o cara que está com linfoma, não é o ideal, né? Então é isso, né? A princípio, se ele estiver bem, você pode esperar sair o resultado para tratar ele quando você tiver certeza que ele tem. No momento não precisa tratar nada. Gente, esse aí era o casinho clínico de hoje, a aula era essa. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.